Bom dia, como é bom estar aqui, como é bom ter o fôlego de vida e poder falar com você e poder ter essa oportunidade de estarmos na presença de Deus para aprender mais dos propósitos dele, da palavra dele para as nossas vidas e sermos alimentados espiritualmente. Então eu oro para que o Senhor ele venha ministrar no seu coração, fale com você. Se você for sentar para fazer esse momento de devocional, fique à vontade, pegue seu marca-texto para marcar aquilo que lhe chamar a atenção, aquilo que o Senhor fala mais forte com você. E se você estiver nos seus afazeres, seja no trânsito, lavando louça, limpando a casa, enfim, fazendo qualquer atividade ainda, seja ali a sua atividade física, mas você quer dar continuidade na sua meditação diária na palavra, então fique atento, porque nós vamos iniciar nesse momento a leitura do capítulo 5 de 1 Timóteo. E diz bem assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse o seu pai. Tratem os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva ela tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais, seus avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais eles superam a sua dedicação a Cristo, querem casar-se. Assim, elas trazem condenação para si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casam, tenham filhos, administrem as suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas, elas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador, ele merece o seu salário. Não aceite a acusação contra um presbítero que não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que procurei observar essas instruções sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamentos, ao passo que os de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras elas são evidentes, e as que não são, elas não podem permanecer ocultas. Então, finalizamos a leitura do capítulo 5. E aí, o que você achou deste capítulo? O que mais falou com você? Deixa aqui nos comentários. Foram vários aspectos aqui abordados por Paulo. Ele traz desde o aconselhamento aos cuidados com as viúvas jovens que ainda vão querer se casar, as viúvas já ali, que se dedicam totalmente à obra do Senhor, já têm mais de 60 anos e não tem ali os familiares para poder lhe ajudar. Ele também vem abordando sobre o tratamento
com os líderes, né? E o versículo que mais me chamou a atenção, que Paulo, ele vem trazer cuidados da saúde de Timóteo, né? Cuidados que não se tratam somente de oração. Às vezes nós achamos que tudo é somente, não vou generalizar, né? Mas alguns acham que é só a oração que vai resolver todo e qualquer problema. Mas, na verdade, aqui no versículo 23, Paulo, ele traz um aspecto que necessitaria de uma atitude, de um cuidado que não tem a ver somente com oração pela saúde dele. Ele fala assim, ó, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa dos seus estômagos e das suas frequentes enfermidades. Então, nós não podemos pensar que somente colocar em oração e não agir para alguns cuidados, aqui ele estava falando sobre cuidado com a saúde, né? Vamos imaginar o seguinte, eu oro a Deus para me pedir saúde, mas eu não coloco o exercício em prática e os cuidados alimentares em prática, né? O quão efetivo aquela oração trará resultados para a nossa saúde se não estiver aliado com esses outros cuidados, de ser passivo ao ponto de não tomar outras medidas necessárias na sua vida que vai além da oração. E obviamente que não estou falando que a oração não deve ser o nosso primeiro ato, né? Pelo contrário, eu acredito sim que o primeiro norte de um cristão deve iniciar por meio da oração, né? Para que o Senhor abra os nossos olhos, nos conduza, seja a médicos, seja a profissionais, seja a orientações de outros irmãos, né? Mas que o Senhor conduza as melhores pessoas no nosso caminho para nos trazer essa clareza. Então, essa oração, ela vai vir somado, né? Orar e entrar em ação, né? Resumindo, foi esse versículo que mais me chamou a atenção e eu gostaria de saber qual que foi o versículo que mais chamou a sua atenção, né? E eu te espero, então, no próximo capítulo.